Mas agora vamos dar início realmente à nossa aula. Todos estão com caneta e papel? Porque foi como eu falei. A gente vai fazer hoje um exercício. Durante a aula, vocês vão escrever no papel de vocês alguns exercícios. Então, nós vamos, na prática, compreender como que funciona essa questão do ataque, por exemplo. E é interessante quando a gente faz isso, por quê? Porque a gente consegue entender a mente de um falsificador. Por que o falsificador ele vai tremer? Por que o falsificador ele vai ter problemas na hora de fazer um remate em gancho, por exemplo? Porque é algo que é muito particular. É muito particular, é muito do teu movimento. Por exemplo, a meu A é um A assim, ó, A. Eu tenho uma linha de impulso. Então, quem está acostumado a fazer aquele A normal, aquele A assim, né? Mesmo sendo maiúsculo, ó, imagine aqui meu dedo, aquele A maiúsculo. Se for falsificar a minha assinatura, ele vai ser obrigado a fazer um A assim. Então, para ele, não é um movimento natural. Então, isso a gente pode verificar justamente durante a perícia. A gente olhar assim, não, peraí, esse A tá estranho, esse A tá trêmulo. Ou a gente vai ver uma ponta assim, como se colocasse a ponta do lápis para poder, da caneta, né, que a caneta vai ter a tinta, a ponta da caneta para poder fazer o movimento. É como se eu parasse, aí peraí, deixa eu notar, peraí, agora, e tudo isso a gente consegue ver através da grafotécnica, através da nossa análise grafotécnica. E uma coisa também super interessante é colocar isso no nosso laudo. Precisamos entender que o laudo ele é algo que o juiz está lendo. O juiz ele não fez grafotécnica. O juiz ele não sabe os termos técnicos. Então nós precisamos colocar termos que ele possa compreender, que ele possa entender o que nós estamos dizendo no nosso laudo. Então vamos lá, já chegou mais gente. O pessoal está falando aqui, coloquem na taxa, caso o vídeo esteja agarrando, verifique a qualidade do vídeo. Daí para a sua conexão com a internet, enfim. Coloquem na taxa mais alta, 720, isso. Vamos lá. A partir de agora, gente, eu não vou poder mais ver o WhatsApp e tal. Mas caso tenha alguma dúvida, coloquem no chat que eu vou respondendo conforme eu conseguir aqui, tá? Então, vamos dar início. Deixa eu botar aqui a apresentação de hoje. Tirar aqui. É muito botão para apertar. Oficina de treinamento. Estamos agora na nossa segunda aula, como foi dito, e vamos dar início aqui ao nosso estudo. Tá bom, ok. O que vamos estudar hoje? Ataque, remate, gramas, hábito gráfico, né? Isso nós vamos estudar hoje, já falamos. Compreender o ataque, remate, gramas e hábitos gráficos para identificar padrões, reconhecer particularidades e fortalecer a análise técnica. Então, o que é, enfim, o ataque? O ataque e o remate eles estão nos conceitos fundamentais para a análise da dinâmica gráfica e identificação de autoria. O ataque é a forma como o traço começa. Ele mostra como o movimento gráfico a nível de controle, pressão, intenção, naturalidade. Então, o que eu estou querendo dizer? O ataque é o ataque mesmo, é o início. Essa bolinha amarela demonstra bem isso. O ataque é como eu vou começar o meu movimento. Como eu falei, o meu A, ele começa de baixo para cima. Mas tem gente que vai começar o Azinho fazendo uma voltinha, indo para cima. Outros já vão fazer um arpão, enfim. Então, prestem bem atenção quando vocês analisarem uma assinatura. Por quê? Porque
O ataque e o remate, eles podem denunciar um falsificador. Como assim? Por quê? Quando há o ataque, é quando eu começo o movimento. Mas o final, eu já começo a, de certa forma, imprimir a minha personalidade. Porque o meu automatismo, ele faz o quê? Eu sempre termino dando uma voltinha também. Mas quem está imitando, de repente vai botar a voltinha para baixo, né? Porque ela está imitando, ela está querendo fazer como o meu movimento é feito. Mas de repente ela não tem essa técnica, então ela vai para baixo. Então, sempre olhar bem para o início e para o fim do movimento. Vamos continuar aqui. Então, o que ele revela? O nível de naturalidade, como eu falei, a velocidade, a intenção, o domínio gráfico. Possíveis sinais de simulação. A gente vai poder ver no ataque e no remate. Tá. E o que é o remate? É o final. É onde o traço termina. Finalização do gesto indicando segurança. Ou não. Aí é que está o grande lance da gente ter muita atenção, tanto no ataque quanto no remate. Porque pode ser que não esteja com essa segurança. Então a gente pode olhar e ver, peraí, por que está esse tremor aqui se na original não tinha? E o que o remate revela? A mesma coisa, a energia do gesto, a velocidade final, ritmo natural mais versus artificioso, autenticidade da assinatura. E como são as classificações? Nós temos o ensaiado. Ensaiado é justamente esse movimento que está sendo feito aqui, que ele ele começa aqui no meiozinho do A, aí vai para cima, desce, sobe, desce. E o ensaiado, ele vai ter justamente essa característica. São aquelas pessoas que gostam de usar bem a criatividade na hora de fazer a assinatura. Essa assinatura é real, tá, gente? Essa assinatura, então ela quer usar a criatividade e também quer, de forma consciente ou não, dificultar um pouquinho essa falsificação, né? Porque é muito mais difícil você saber aonde que ele começou, você tem que analisar para você ver para onde que é a volta dele, para onde ele para e onde ele sobe. Então seria o traço ensaiado. Nós temos aqui o infinito, eu espero que vocês consigam ver bem, mas quando vocês baixarem o PDF vai dar para verificar bem, que o infinito, aqui eu botei o ataque, tá? O infinito. O ataque infinito é quando há uma certa falha na pressão. Então a pressão é menor quando começa ou quando termina, tá? Sempre, ó, esse aqui é ataque e remate junto, tá? Tô falando dos dois juntos, porque a característica é a mesma. Então há uma falha de pressão. Então você vê que o traço vai terminando ou ele começa falho e depois ele pega no tranco. Eu tentei fazer isso. Então eu queria agora, nesse momento, pedir para que vocês, no papel, quem não tem, tá, gente? Quem não tem traço infinito, óbvio, né? Quem já tem o início mais marcado, tentar fazer no papel esse tipo de traço, um traço falhado, para ver se você vai conseguir. Daqui a pouquinho eu vou lá no chat para poder ver qual é a resposta de vocês. Enquanto isso, a gente vai ver o não apoiado. O que é o não apoiado? O traço não apresenta a mesma espessura e pressão. Não existe a mesma espessura. Você vai ver que ela ou é mais fina ou é mais grossa. O apoiado já é o contrário. O início do traço é mais espesso, arredondado por aumento de pressão. Esse é o apoiado. E nós vamos ter o em ponto de repouso. O em ponto de repouso ele vai se diferenciar porque é um ponto mesmo. Você vê um acúmulo de tinta ali no início da letra. É como se a pessoa fixasse a caneta, por exemplo, para fazer o A. Ela fixou a caneta ali, deixou ali, depois ela começou o movimento. Eu já não começo assim. Eu fui fazendo os testes aqui no papel, eu já começo assim direto.
mas tem gente que vai parar, como é esse A é bem parecido com o meu, ele para e começa o movimento, para depois continuar o movimento. E o arpão? O arpão, gente, nós temos, eu vou mostrar os dois aqui, o arpão e o gancho, sendo que o arpão é esse ângulo, como se fosse realmente uma linha de crochê. Então, ele vai fazer isso aqui, o arpão. Início e fim do traço com ângulo evidente. Lembre do agulha de crochê, né? É uma dica, assim, inesquecível. E o gancho do traço com formação curvilínea. Então, se existe uma curva, então é um gancho. Se existe um ângulo reto, é um arpão. Vê aqui, ó, importante, poder criar um glossário no final do laudo para mostrar os termos utilizados. Não se esqueça de gravar, top. Então, Anderson, não tô esquecendo de gravar. Pode deixar, porque eu já deixei nas configurações aqui para gravar, entendeu? Não tô esquecendo. Um glossário. Então, esse glossário eu até tenho, só que eu tô atualizando ele, tá? Tô atualizando esse glossário justamente para a gente poder ter esses termos. E quem ficar até o final da aula, eu vou mandar um forms e você vai colocar o teu e-mail e eu vou mandar pro teu e-mail tanto a aula quanto um outro slide, um outro documento falando sobre esses termos que a gente usa nos laudos, tá? Agora aí, vamos lá, gente. No papel, peguem um papel e digam primeiro para mim, como que é o teu ataque ou o teu remate? O meu ataque ele é ornamental, né? E ensaiado. Ele é ensaiado, ele tem traços ornamentais. A gente vai falar depois de traços ornamentais, mas enfim, ele é ensaiado e ele também tem um certo ponto. Agora o seu. Como que é o seu ataque ou o seu remate? Como que você costuma fazer? Fala para mim. Digam aí, escrevam, falam não, né? Desculpa, escrevam aí no chat como que é feito. O meu aqui, cadê? Cadê, povo? Vamos escrever aí. Vocês estão fazendo no papel ainda? Estou botando no papel aí para ver como que é feito. Vou mostrar aqui para vocês esse aqui, o apoiado. O meu é basicamente um apoiado com traços ornamentais. E eu tentei falsificar o infinito, não consegui. A caneta parece que não funciona para mim, não consigo fazer no infinito. Relação entre ataque e remate. Quando analisados juntos, revelam naturalidade do movimento, como eu falei, porque algo natural é algo que você faz no automático, continuidade da linha, padrões motores consistentes, diferenças entre escrita verdadeira e simulada, elementos de personalidade gráfica. E isso aqui vocês precisam prestar atenção, nessa questão de personalidade gráfica. Como eu falei, para mim ficou muito complicado, eu fingi que meu traço era infinito, porque a minha personalidade não é assim. E num outro exemplo que eu vou dar, a gente às vezes, no final do movimento, como eu faço no final do movimento, o que eu faço? Eu boto um ponto, eu escrevo meu nome todo e boto um ponto. Aí eu estava simulando um gesto para poder ver como que ficaria simular este gesto e eu coloquei o ponto. Sabe? É coisa assim, é a nossa mente. A nossa mente ela vai dar ela vai ter esses flashes. Aí quando você, não, peraí, eu não posso botar o ponto porque eu tô falsificando. Gente, eu não sou falsificadora não, tá? Eu tô fazendo isso para poder testar, para poder treinar o que eu faço.
O meu é em linhas de impulso, o Anderson e a Cleide. Meu ataque é de baixo para cima com traços ornamentais. Então depois vocês façam um exercício. Tente fazer sem traço ornamental. Tente fazer sem a linha de impulso. Que aí você vai compreender que como que a falsificada. Como que seria a falsificada. Para você conseguir entender como que funciona essa dinâmica. Vamos lá? E tem aqui, como eu falei, a gente vai dar algumas palhinhas da grafologia, tá? E em breve, ainda não temos a data correta, mas eu estou confirmando, provavelmente para o dia 9 de dezembro, nós vamos fazer uma live sobre grafologia. Por que a grafologia é importante? É importante porque ela revela a personalidade da pessoa. Se é uma pessoa tímida, se é uma pessoa que gosta de desafios, por exemplo, se é uma pessoa que é mais retraída, que é mais pacata, uma pessoa que tem raiva. E a grafologia é importante quando você vai lá fazer a coleta. Então você já faz a parte, você vai ver, por exemplo, aqui, ó, o ataque e o remate em arpão indica pessoas sólidas que precisam ter certeza antes de uma decisão. Não são pessoas indecisas, são pessoas que decidem a partir de fatos. Ela quer ver ali, não, o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais as consequências disso, se isso é bom para mim, é ruim para mim. Então ela vai analisar toda a situação antes de tomar uma decisão. Aí você vai lá fazer a coleta, tu tá lá fazendo a coleta lá da pessoa e você vê que a pessoa, só de você analisar um pouquinho, você vê que é uma pessoa meio indecisa, é uma pessoa que quer, mas ela fala uma coisa, daqui a pouco ela fala outra, ela até mesmo na hora de se assentar, assenta no lugar, mas fica meio assim, meio inquieta. Aí você já começa a analisar a pessoa além da assinatura. E o gancho caracteriza pessoas dóceis. Aí você vai fazer a coleta, você vê que a pessoa é aquela assim que você tem que respirar fundo. Então você, opa, vamos, vamos ver, tem que ter coerência entre a pessoa e a escrita. Precisa ter essa coerência. Então, por isso é importante a grafologia também pra gente. E a gente vai ter essa aula, se der, no dia 9 de dezembro. Mas eu vou avisando no grupo. Então, lê novamente aqui, grafologia. Arpão, pessoas sólidas, precisam ter certeza. E engancho, pessoas mais dóceis. Gramas. Que seriam os gramas? Ó, a Cleide, não, a Silvia, ataque e remate não apoiado. Ok, não apoiado. Aí você tentar fazer, por exemplo, o apoiado, você vai ver que você vai forçar para poder conseguir fazer esse apoiado. Aí você vê como que um falsificador consegue fazer isso. Quem são os gramas? O grama são pequenos elementos gráficos secundários, traços curtos sem valor fonético, que surgem durante o ato natural da escrita. Eles aparecem porque o movimento gráfico não é perfeitamente controlado. Sempre há micros ajustes musculares, reposicionamentos da caneta e pequenos deslizes. Apesar de serem discretos, os gramas são altamente individualizantes. Então, novamente, prestar atenção, individualizantes e ajudam o perito a diferenciar a escrita natural de imitação. Então, numa coleta, o que a gente vai fazer? A gente não vai pedir para a pessoa só assinar. A gente também pode ditar um texto para essa pessoa escrever. Porque a pessoa ela está ouvindo você falar, então ela não vai pensar muito, ela vai escrever de uma forma bem natural. E aí a gente vai conseguir entender como que é a escrita dessa pessoa. Só que a gente tem que verificar que o grama é um traço executado sem inversão do movimento. Sem inversão.
Então, vamos para cá. Quando a gente vê as imagens, deixa eu passar aqui, me passar para cima. Deixa eu me passar para cima para vocês poderem pegar o platô aqui. Olha, nós temos o movimento retilíneo, o sinuoso, presilha, curvilínea, circular e platô. Mas, Ana Paula, por que isso é importante? O platô, por exemplo. O meu R é um R assim. Tem um platô, né? Existe um platô. Mas vocês já viram que tem pessoas que não tem. O R é assim, sobe e desce. É o R da pessoa, não tem platô. Aí você vai lá na assinatura, aí você vê na coleta que o padrão dela é um R sem platô, tá? É um R sem platô. Aí, quando você vai analisar a assinatura, vamos dizer que o nome dela tenha 2 R's, você vê que existe um platôzinho ali, ó, desenhadinho, aquele platô assim bonitinho mesmo. Aí você já liga o teu pisca-alerta. Opa, peraí, tem platô. Mas, poxa, a gente fez a coleta na análise aqui, não tem platô. Ah, mas pode acontecer de no dia ela tá desenhando mais a assinatura dela e tá querendo fazer algo mais bonitinho lá no R dela. Pode. Mas é por isso que eu falei, é um pisca-alerta. Ah, não, tem o platô dela, não, ela tem platô, não tem platô, pronto, falsificada, fechei meu laudo. Não. Vamos continuar analisando. Mas espera aí, esse platô aqui tá diferente. O movimento circular dela tá diferente. O V dela é sem presilha. A presilha é essa partezinha, essa voltinha aqui, tá? É isso aqui que tem nesse documento que eu vou mandar para vocês. Esses nomes. A presilha é essa voltinha aqui do V. Poxa, mas a letra dela é sem presilha, sem platô. Poxa, e agora a assinatura, além do platô, ainda tem a presilha. A presilha pode se mostrar no O, por exemplo, também. Então, é para você ligar o pisca-alerta para ver se para ver o porquê dessas modificações, tá? Porque seria uma modificação, seria uma simulação, seria uma autofalsificação, uma falsificação. Então, tudo isso precisa ser visto, analisado. Gente, perito é o tipo de profissão, acho que nenhuma profissão, né, melhor dizendo, mas o perito, ele não pode ter preguiça. Ele não pode analisar metade dos dados e dar aquilo por encerrado. Ele precisa ter uma análise bem técnica, ele precisa olhar com atenção, ele precisa verificar se aquilo ali está ocorrendo em mais palavras, se não está. Ele não pode tirar conclusões precipitadas. O perito, ele mexe com a vida de uma pessoa. Porque se a pessoa realmente fez o empréstimo, ela fez o empréstimo, mas ela fez uma autofalsificação. Mas o empréstimo ela fez. Então, se eu disser que aquilo ali não é uma autofalsificação e sim uma falsificação, eu prejudico o banco. Mas o contrário, se a pessoa realmente não fez, se o neto, o sobrinho, sei lá, alguém fez aquela falsificação e eu digo que é verdadeira, eu estou prejudicando essa pessoa. Então a gente tem que ter muita responsabilidade no nosso serviço. É a mesma coisa de um médico. O médico ele vai ver os sintomas, mas ele tem que analisar os sintomas, ele tem que fazer um exame complementar, ele tem que juntar todas as peças e daí sim tirar um diagnóstico. Para quê? Porque é responsabilidade de uma vida. Nós temos responsabilidade de vidas nas nossas mãos. Continuando. Deixa eu ver aqui o chat, tudo ok. Eu observo a cronologia de todas, o meu infinito curvilíneo ascendente. Olha, seria muito difícil para mim falsificar a sua assinatura, Antônio, porque infinito eu não consegui fazer, curvilíneo ok, ascendente ok, mas o infinito não. Perita Grafo Amélia.
eu observo a cronologia de todas apresentadas no processo. Importantíssimo, importantíssimo a gente ver a cronologia, ver como que essa, por exemplo, a identidade. Hoje em dia tem muito, a gente tem um limite, né, para atualizar a identidade. Mas eu já peguei um processo que a identidade dela era de 15 anos atrás. 15 anos. Falei, nossa, 15 anos já mudou muito, né, a grafia dela. Aí eu vou observando, não, mas agora eu tenho uma de 2 anos atrás, eu tenho uma de 1 ano atrás, e a gente vai observando isso realmente para poder entender. Porque pode ser que quando mais nova eu tinha mais paciência para escrever e eu escrevia bonitinho, aí depois ficou mais velha, a gente vai escrevendo de qualquer jeito. E hoje em dia a gente não escreve muito, né? A gente digita muito. Então isso também é super importante, Amélia, boa observação. Vamos lá. O que é importante para a gente? Verifica a direção e o sentido do traço. Seguem a lógica do gesto principal, porque nascem deles. Então, as gramas vão seguir a lógica. Se é uma ascendente, por exemplo, como botou nosso amigo ali, é ascendente. Se é ascendente, então os gramas também vão ser ascendente. Mas pode ser que na falsificação eu, sem querer, dei um vacilo. Se o gesto do escritor vai para a direita, o grama tem que ir para a direita. Se o gesto é ascendente, o grama tem que seguir ascendente. Imitadores tendem a fazer traços em direções incoerentes, tá? Então, por isso que é bom observar toda toda a assinatura. E a gente na próxima aula falaremos sobre isso. Sobre os ângulos, ascendente, descendente, sobre a questão da angulação mesmo. Próxima aula. Calma que a gente chega lá. E a pressão? Olha, a gente precisa ver a pressão. Ih, agora eu fiquei em cima aqui. Ah, mas isso aqui é só um bonequinho para vocês verem. Fraca quando decorrente de hesitação suave. Média quando surgem de micro correções. Forte quando derivada de parada brusca ou retomada. A pressão não é uniforme, isso é natural. A gente vai ver uma assinatura daqui a pouco que fala justamente isso, que mostra justamente isso, que essa oscilação na pressão. Mas isso é natural. Mas quando ele fala aqui que forte quando derivado de parada brusca ou retomada, porque eu estou escrevendo, pode acontecer de eu estar escrevendo, falsificando a assinatura, e eu paro para olhar. Peraí. E agora, como é que e nisso aumenta a pressão? Vamos continuar aqui. E lá vou eu tenho que trocar de lugar de novo, gente. Deixa eu trocar de lugar. Peraí. Pra gente poder ler. Vou sair um pouquinho aqui. Pronto. Procure repetições no padrão do escritor. Um grama só é útil pericialmente se repete com coerência. Então foi isso que eu já havia dito. Como que está a escrita dela? No ditado, como que está o andamento da escrita dela? Como que ela faz o A? O V tem presilha? O movimento dela é mais retilíneo, mais curvilíneo? Acompanha o estilo do ataque e do remate, isso também é importante. Então a gente precisa verificar isso para que o grama tenha a devida atenção. Precisamos dar a devida atenção ao grama. Continuando. A escrita natural é imperfeita. Isso é uma realidade. A escrita natural é imperfeita. Mas mesmo sendo imperfeita, tem suas particularidades. Então, por isso que a gente precisa observar essas particularidades. Vamos lá, gente, até aqui. Esquírolas, vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouquinho, daqui a pouco. Eu observo a cronologia, RG máximo 10 anos. Agora 10 anos. Essa que eu fiz foi de um processo antigo, eu acho que tinha mais de 10 anos, que foi de 2000 a
A identidade dela é de 2000, a gente está em 2025, esse processo foi de 2024, tinha mais. Quando para deixa esquírolas, excesso de entintamento na parada. Pois é, vamos chegar nas nossas esquírolas, vamos chegar lá. E os mínimos gráficos? Os mínimos gráficos são os traços mais simples e elementares que compõem a escrita. Eles são as unidades básicas do gesto gráfico, como se fossem os átomos da letra. São os menores movimentos identificadores dentro da escrita, que se repetem, formam letras, ligações e estilos. Acento, hífen, tio, pingo representam os mínimos gráficos. Mas por que eles são importantes para a gente? Por quê? Antes de irmos para o próximo slide, pegue papel e escreva a palavra iniciante, tá? Em letra minúscula, por favor. Iniciante. Não pensem, simplesmente escrevam a palavra iniciante. Voltando aqui, os mínimos gráficos. Então, é a forma como eu boto meu acento, como eu boto meu hífen. O tio, eu gosto de desenhar o tio. Eu vou desenhar bem bonitinho o tio. Tem gente que faz um traço em cima da letra. É o tio dele. O pingo. O meu pingo, ele é, deixa eu ver aqui, ele é mais alto. E tem hora que quando eu tô com pressa, eu já vi que eu não faço um pingo, eu faço tipo um risco, né? Então isso é uma característica da Ana Paula. Iniciante. Deixa eu ver, o pessoal escreveu aí. Dando um tempinho, que eu sei que tem um delay, então dando um tempinho para vocês escreverem a palavra iniciante. Por quê? O pingo do i na grafologia, ele é considerado um dos indicadores mais sensíveis do nível de atenção. A organização mental, estado emocional do escritor, pode ser um elemento pequeno e que existe gesto específico e voluntário. Sua análise revela traços de disciplina, foco, capacidade de finalização, impulsividade ou tensão interna. Gente, é um pingo. A gente pensa assim, né? Poxa, é um pingo. Ah, Ana Paula, não acredito que um pingo pode dizer tantas coisas. Pode. O pingo pode dizer tudo isso. Então, a forma como você coloca o pingo no seu i diz muito sobre a sua personalidade. E aí, mais uma vez, a gente vai lá e na hora da coleta a gente vai poder comparar a personalidade com a escrita. E além do comparar, uma outra coisa que a gente precisa entender nessa questão é algo que, como tem a ver muito com a sua personalidade, uma pessoa que é muito criativa, por exemplo, ela bota o pingo lá longe. O i tá aqui e o pingo tá aqui, vamos dizer assim. Não é igual essa figura aqui. O pingo vai estar lá em cima. Então, o meu natural é botar o pingo. Eu não vou conseguir botar o pingo bem em cima do i. Entenderam a questão? Então, é algo tão individualizante que pode ser um indício de uma falsificação. Um pingo no i. Ou, de repente, a pessoa ela coloca pingo em todos os i's, coloca até pingo no j. Aí você vê a assinatura, nossa, a assinatura não tem um pingo. Não bota pingo. Ou ela, na hora da coleta, ela fez lá o ditado e o ditado não tem. A pessoa escreveu várias palavras com i e não tem pingo. Ou o pingo é um traço. Ou o pingo é uma bolinha muito bem feita e na assinatura é um traço. Então, tudo isso a gente precisa estar comparando. Bom, vocês escreveram, né? Dei tempo, enrolei aqui para vocês poderem escrever. Então, aqui mostra pra gente a característica de cada uma, tá? Vocês vão poder ler, analisar e depois vocês falam lá no grupo se bateu, tá? Digam se realmente o que está escrito na grafologia tem a ver com a sua personalidade. O meu bateu certinho, tá, gente? O meu bateu certinho. Eu olhei, eu falei, realmente, é isso daí mesmo. Então digam se a de vocês também bateu, também foi a mesma coisa. Vamos continuar aqui. Posições.
Passante, não passante. Gente, essa aqui é simples, mas não é. Por quê? Por exemplo, passante superior, a gente sabe que é o L, o T. Os inferiores, o G e o P. Duplo passante, o J. Né? O F também é um duplo passante. Mas a gente esbarra aqui, o não passante está aqui. A gente esbarra aqui, por exemplo, nas observações. Essas letras aqui, elas podem apresentar variações de remate, mas isso não caracteriza como passante. Como eu falei com vocês, o meu A, ele puxa a perninha, ele tem uma perninha, mas isso não caracteriza como passante. Por quê? Porque é um ataque, né? Aqui está falando do remate, mas serve para remate e ataque. Então, a letra ela pode ter variações. O meu M, por exemplo, o meu M, antes, agora nem tanto, mas o meu M eu ia, botava uma presilha embaixo, uma presilha em cima, voltava e dava um tracinho, uma perninha também mais alongada. Isso torna passante? Não. Isso é uma variação. O meu N é assim e desce e vira. Torna ele passante? Também não. Porque isso são uma caracterização, uma personalização, vamos dizer assim, da letra. Agora, quando você volta lá no P, aqui, no P, não tem como você fazer o P sem essa voltinha. Não tem como você fazer o G, o L, o T sem as características. Então, você pode ver. E como você vai escrever no seu laudo? Passante superior com presilha, passante superior com arco. Aí a gente também vai entrar na questão dos relógios, né? Quando, por exemplo, a pessoa faz o G lá dentro, dá uma voltinha, sobe e desce. E pode ser que na falsificação a pessoa começou o G lá no meio do caminho, rodou, desceu, subiu. Aí a gente vai ver. Não, as características da letra divergem, porque o passante superior, o arco superior está começando em, deixa eu pegar aqui de cabeça, meia-noite, 0 horas. Mas da contestada está começando às 3, ou está começando 11 horas. Então isso a gente também coloca no nosso laudo. E passamos agora para o nosso hábito gráfico. São repetições motoras automáticas produzidas pelo escritor ao longo da vida. Não são escolhas conscientes, são automatismos que se tornam marcadores individuais da escrita. Eles mostram como o escriba executa o gesto e não apenas o que ele escreve. Quando a gente falou aqui dos ataques e remates, o Antônio falou que o dele é infinito, curvilíneo e ascendente. É a característica dele. Então, isso demonstra o que nós estamos falando aqui. Isso demonstra na prática que nós estamos falando da teoria. Produzidas ao longo da vida. A minha letra já mudou alguma coisa, mas se eu pegar minha letra lá da época lá, de 20 anos atrás, quando eu estudava, que escrevia muito, ao contrário de agora, que a gente não escreve tanto, o meu A sempre foi daquele jeito. O meu ataque também sempre foi da mesma forma. Porque isso aí já é uma característica minha. É do meu gesto, né? Da minha mão, do meu pulso. A característica do meu pulso é fazer essas voltas, fazer uma coisa mais ornamental. E tem pessoas, antes de eu passar para cá, peraí, já outras pessoas já têm um traço mais reto. A gente vai ver uma assinatura aqui, a assinatura do Trump é mais reto. E tem pessoas que são mais curvilíneas, né? Vamos ver isso. Qual a sua característica? Como que é a sua letra? Linhas de impulso, a gente já falou. Eu acho que vocês já estão
né? Sabendo exatamente o que é a linha de impulso, mas aí você tem uma ótima exemplo. O A, né? E lá no final também tem nossa, eles vem para cá, volta e sobe. Temos os movimentos helicoidais. Helicoidais, você vai ver, a pessoa tem muita curva na assinatura dela. Muita curva. É o caso aqui, é Luana. Mas você vê que o Lu, o Ana, é quase o U e o N dela estão seguindo quase que o mesmo formato. Traços ornamentais, né? É quando você tem essa criatividade, onde você coloca mais curvas na linha. É o caso do meu M, por exemplo. O meu M ele tem esse traço ornamental, porque o meu pulso já é assim, de fazer uma coisa mais desenhada. E nós temos as cetras. As cetras, eu espero que esteja bem nítido aí para vocês. Esse sobe e desce da linha. Eu tenho uma pessoa que ela assina assim. Ela coloca o E, o D e o restante vai em cetras. O que vocês acham? Qual é a mais difícil de ser falsificada? Qual é a mais difícil de ser falsificada? A que tem a linha de impulso. Esse aqui com movimentos helicoidais. Traços ornamentais ou as cetras? Qual que vocês, assim, olhando, o que vocês entendem como mais difícil de ser falsificada? Falem aí para mim. Pra gente voltar, a gente começar lá nas esquírulas. As cetras, no meu caso, eu acho que sim, seria complicado a gente eu fazer as setas, porque como eu falei, a minha letra é muito angulosa, e para fazer tudo retinho assim, subindo e descendo, é mais difícil. E a ornamental, dependendo da pessoa, não é tão complicada, porque a pessoa, de repente, ela gosta também de desenhar. Mas a gente pode ver, por exemplo, tremura, porque a pessoa que já tem essa letra, ela vai fazer tranquilamente. Ela vai, ó, o E, por exemplo, voltou, rodou, pá, deixou e deu traço lá atrás. Apesar que essa daqui é difícil, né? Porque ele dá o E, aí o rabinho do E se junta com o T. É mais complicadinha. Mas eu concordo também com vocês que as cetras são mais complicadas da gente falsificar. As famosas esquírolas. Quem são as esquírolas? São pequenas quebras, falhas, interrupções ou irregularidades dentro de um traço que deveria ser contínuo. Aí você pensa no teu laudo, você coloca lá, não, letra com apresentação de esquírolas. A gente só tem que ter cuidado, tá, gente? Esquírolas é sempre sinal de falsificação? Não. Não. Por quê? As esquírolas têm essa característica de ter esse aumento de tinta, né, no local. Só que a gente precisa entender uma coisa. Deixa eu passar para a imagem que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Ela pode representar uma falsificação? Pode. Como eu falei aqui, falar novamente. A pessoa começa ali no O, aí vai para o N e ela tem que olhar para poder ver como que é o movimento da pessoa. Então, nisso ela parou ali a tinta, né? Parou a caneta, o instrumento escritor e continuou. E foi de novo, parou e continuou. Então pode ser um indício? Pode. Mas pode ser também o natural daquela pessoa. A pessoa ela escreve o N e ela para ali no N para poder continuar para baixo, para poder dar outra voltinha, vem para novamente e desce. E dá a voltinha e vai lá pro A e desce. Só que a gente precisa compreender que a esquerda ela tem que estar coerente com o movimento da pessoa.
Se o movimento da pessoa é esse aqui, ó, sigam o meu dedo aqui, ó, foi para cima, desceu e deu uma volta. Movimento natural da pessoa. Mas aí a pessoa vai fazer, foi para cima, parou e não é pro lado de cá, é pro lado de cá. E ela vai e volta. Você percebe que é uma volta do instrumento escritor. A gente pode ver isso, por exemplo, muito no A. Entendeu? O meu A minúsculo. Eu vou sempre com a linha de impulso. Vou pá, voltar e finalizar. Eu venho com a linha de impulso, vou para cima, desço, volto e finalizo. Então, pode ter no meu A uma esquírola aqui, que vai ter um acúmulo de tinta. Eu volto e finalizo. Mas pode acontecer da pessoa não estar falsificando, mas ela está com um movimento mais devagar. E por isso acontecer essa interrupção, essa esquírola. Aqui. Vamos voltar. Para. Ó, onde as esquírolas aparecem? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá, gente? Que eu vou abrir aqui porque eu não tô conseguindo ler, porque esse slide ficou muito pequenininho para mim. Aí eu não tô conseguindo ler aqui direito. Só um minutinho. Enquanto isso, podem colocando, se vocês têm alguma dúvida até aqui, se tá fluindo bem, se eu tô falando muito rápido. Eu tô falando devagar para a gente poder compreender. Vamos lá. Onde as esquírolas aparecem? Em curvas, especialmente quando o escritor não domina o gesto. Em mudanças bruscas de direção. Em traços feitos com pouca velocidade. Em escrita tremida ou hesitante. Em casos de disfarce ou falsificação. O que elas indicam? Perda de continuidade, né? As esquírolas são quebras, são falhas. Então, a perda de continuidade do movimento. Pressão irregular. Ritmo baixo. O ritmo nós estudamos na aula passada. Quem não pegou o PDF, pode pedir pelo formulário que eu vou deixar no final, lá no grupo. Falta de automatismo. Traço inseguro. Indícios de imitação. É comum em falsificações. Instrumento falho. Menos comum, mas possível. Então, tudo isso pode estar relacionado às esquírolas. Quando a gente vai para o próximo, eu peço a atenção de vocês. Qual a atenção nesse sentido? Quando aparecem repetidamente em um mesmo documento, ajuda a diagnosticar lentidão, esforço de controle motor e falta de espontaneidade. Ou seja, são sinais de execução não naturais. Então, como eu falei, eu repito. Pode ser uma falsificação? Pode, mas pode não ser. Então, a gente tem que analisar como um todo. Não podemos analisar, não. Tem esquilo... Ih, pronto, falso. Então, não, eu já sei. Não, você não sabe de nada. A gente precisa analisar ponto a ponto e ver o que está mais pendente, está tendendo mais para uma falsificação ou tendendo mais para a pessoa de repente naquele dia não está bem, então o ritmo dela está mais devagar, há uma lentidão do punho escritor, então por isso o aparecimento das esquírulas. Mas é importante a gente saber diferenciar, ter esse olhar para poder diferenciar uma da outra. Deixa eu ver aqui, cadê vocês? Ih, perdi vocês. Aqui. Vamos lá. As esquírulas podem aparecer quando o falsificador para consultar onde... Exato. Onde continua o traçado. Exato. Porque ele vai ter que dar essa paradinha, então a caneta vai ficar ali. Isso é uma coisa que ele não percebe. De repente ele não vai perceber que a caneta tá paradinha ali para ele poder... E ele acha que é tão rápido, né? Ele acha que olhou e fez. E realmente são 2 segundos. Ele olha e continua. Mas esses 2 segundos já podem ter esse acúmulo de tinta
e denunciar essa lentidão e denunciar essa falsificação. A Ana Vivian botou aqui que os traços ornamentais são mais difíceis. Se você tem uma escrita que não é tão gulosa, os traços ornamentais vão ser mais difíceis de você conseguir falsificar. Mas as cetras, no momento, as cetras estão ganhando. Estão ganhando aqui as cetras. Bom, sendo assim, a nossa parte teórica, ela acaba por aqui. Que bom que você ficou até o final. Continue buscando cada dia mais conhecimento, aprendendo a cada dia mais, tendo orgulho da nossa profissão. Afinal, o nosso objetivo é buscar a verdade. Até o próximo vídeo.